Voltamos com o programa A Cidade, agora no nosso quarto e último bloco, na noite de hoje, recebendo o professor Ricardo Lengruber. Ricardo, o papo aqui está indo fácil, né? Exatamente, né? Está acontecendo fácil. Precisaria de mais uns 2 programas, né? Pois é. Aqui, Ricardo, a gente estava falando a respeito de educação, a gente falou sobre segurança pública, e você escreveu um livro que está agora com venda eletrônica, né? Um livro eletrônico no www.amazon.com.br, que fala sobre ética, direitos humanos e educação. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho aí, como é que foi compor isso? Na verdade, Denis, eu gosto muito de escrever, sou professor e tenho por hábito escrever as minhas aulas e procuro anotar. Sou convidado para eventualmente fazer uma palestra, fazer um encontro de formação em diversos segmentos, né? Tanto na área de teologia, ligado à religião, quanto na área de filosofia, educação. E tenho visitado muitas escolas. E um tema recorrente é o tema de ética. Ética, direitos humanos, ética e sociedade. Então eu reuni uma série de reflexões que eu andei fazendo nos últimos anos e procurei costurá-las num pequeno livro, um pouco mais de 200 páginas, Ética, Educação e Direitos Humanos. Existe uma edição digital desse livro que está na Amazon.com.br, você pode baixar, inclusive gratuitamente, para fazer a leitura, como há também uma edição impressa na Amazon.com, sem o BR, né? Eles fazem a impressão do livro e encaminham para o endereço daquele que fizer a encomenda. Na verdade, Denis, o que eu percebo nisso tudo é que o Brasil, mas a sociedade mundial como um todo, a gente assistiu ano passado à eleição, por exemplo, do Donald Trump nos Estados Unidos, e a forma polarizada e truculenta, inclusive, como aquela sociedade se comportou naquele processo eleitoral. Nós assistimos eleições na Europa, especialmente na França, em outros países, em que também houve um recrudescimento dos ânimos das pessoas com relação à política, que mostrou que, apesar de toda a educação da sociedade europeia, também tem muitos desafios a serem enfrentados. O que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo na Venezuela, o que está acontecendo no Brasil. A mim, me parece que é uma grande crise ética pela qual passa a civilização. E eu quis, de alguma forma, dar uma contribuição na reflexão sobre isso, sobre o que é ética, sobre de que maneira a ética impacta a vida das pessoas e de que maneira a gente precisa uma educação, um processo de educação, não na escola exclusivamente, também na escola, mas na sociedade como todo, uma sociedade educadora que tenha a ética e o direito de todas as pessoas como horizontes. Né? Mais importante do que aprender a regra do português e a equação do segundo grau é a gente saber qual é o nosso papel na sociedade e qual é o espaço que o outro que está do meu lado tem nessa mesma sociedade. Eu acho que se a gente consegue fazer isso, a gente caminha com mais facilidade. Isso aí está diretamente ligado aos pilares da educação que nós falamos lá atrás, na questão da formação. Exatamente. A formação, vamos dizer assim, do caráter intelectual, do pensamento, não só da cognição da pessoa, né, que é a ciência exata aí que vai direcionar melhor isso, mas a questão mesmo de formar um ser humano melhor. Um ser humano que tem uma formação não só ligada culturalmente a uma coisa específica, não é um curso profissionalizante, é um conteúdo geral que isso vai acrescer ele de uma maneira que ele não percebe, mas que quando ele estiver mais velho ele vai reconhecer. Olha, tradicionalmente, os teóricos, né, mais antigos da educação dizem que o ser humano ele é cérebro, ele é corpo e ele é emoção, né? Então, nós temos a área cognitiva, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente faz. Né? Nós temos um corpo, a questão da saúde, da higiene, do equilíbrio, psicomotricidade, essas coisas todas. E nós temos as nossas emoções, afetividades, a maneira como a gente se relaciona, a forma como a gente sente. Mas eu diria que, junto com tudo isso, existe esse negócio que a gente está falando aqui agora, que é a tal da ética, ou seja, é a maneira como a gente se coloca no mundo onde a gente está. Né?
Uma vez me perguntaram assim, mas afinal de contas, em poucas palavras, o que significa ética? Eu costumo dizer o seguinte, Denis, ética é a capacidade que a nossa inteligência tem para tomar decisões na vida. Ou seja, quando eu vou fazer um negócio, quando eu vou dialogar com uma pessoa, quando eu vou me comportar diante de uma situação, quando eu vou, enfim, tomar decisões na minha vida, como é que eu tomo essas decisões? Eu tomo simplesmente seguindo o fluxo, repetindo o que todo mundo faz. Eu tomo por causa de o grupo onde eu estou, porque todo mundo fez e eu vou fazer também. Eu tomo porque a televisão me ensinou assim, porque a minha religião diz que é assim, ou porque eu aprendi isso dentro, ou porque eu exerço de maneira livre, de maneira autônoma, a minha inteligência para escolher entre isso e aquilo. Seria, então, a gente poderia falar que a ética é o seu livre-arbítrio do seu ponto de vista? Não há dúvida que você faz a escolha, né? Sim, não há dúvida. A ética é exatamente, ela parte da liberdade, do que você está chamando de livre-arbítrio, ou seja, a sua capacidade de escolher de maneira livre, o livre-arbítrio. Mas ela é, acima de tudo, a capacidade que você tem de levar em consideração o lugar onde você está. Ética, portanto, ela é parte da liberdade, ela parte da vontade do indivíduo, ela parte da capacidade que a gente tem de olhar quem está ao nosso redor, é a tal da alteridade, reconhecer o lugar do outro. E, por fim, responsabilidade. Eu vou responder por aquilo que eu escolhi. Se eu ajo, se eu me omito ou se eu reajo, da forma que for, por que for, eu preciso responder. Vontade, alteridade, liberdade, responsabilidade. Tem um professor que é muito conhecido aí nas redes sociais, o professor Cortella. Ele tem uma frase que resume bastante bem, na minha opinião. A pergunta que a gente precisa se fazer: isso é o que eu quero? O que eu quero é o que eu posso? E o que eu posso é o que eu devo? Porque há momentos, Denis, que aquilo que a gente quer não é o que a gente pode. E o que a gente pode não é o que a gente deve. E o que a gente deve, às vezes, não é o que a gente quer. Então, ou seja, se eu conseguir responder de forma positiva ao que eu quero, ao que eu posso e ao que eu devo, eu estou numa atitude ética. Como é que você relaciona a ética e a religião? Uma boa pergunta. Porque há quem diga, por exemplo, que a religião ela é um conjunto de princípios morais, de comportamentos, de formas que a gente tem de avaliar a realidade. Vou usar aqui uma palavra que é muito própria da religião judaico-cristã, que é a palavra pecado. Não é? O que é o pecado? É errar, você tem uma direção e você erra nessa sua direção e segue em outra direção. Por isso que na Bíblia, por exemplo, a palavra conversão significa exatamente isso, mudar a direção. Você estava indo numa direção e foi para outra. Mas observe que o que está por trás da ideia de pecado é um conjunto moral, ou seja, eu entendo isso como certo e aquilo como errado, de forma meio que imutável. Então, independente do contexto, isso será certo e aquilo será errado. É claro que há grupos religiosos, há reflexões teológicas que são feitas sobre tudo isso, que ponderam, que questionam. Né? Há momentos, por exemplo, em que determinados comportamentos são aceitáveis. Né? A própria Bíblia tem relatos bastante inusitados sobre isso, né? Sobre violações de determinadas regras da sociedade para benefício da humanidade. Então existe uma relatividade nisso tudo. Mas como é que eu relaciono ética e religião? Você fez uma separação, achei interessante. A religião, ela pode ser um dos componentes do nosso repertório para fazer escolhas éticas na vida, mas não necessariamente é um único repertório. Há pessoas que não têm uma crença, uma fé religiosa, mas que nem por causa disso deixam de ter uma atuação ética com muita integridade. Aliás, às vezes, até mais,
Porque ela não se calça exclusivamente naqueles edifícios já prontos da religião. Ela precisa, de forma autônoma, refletir sobre o seu comportamento ético. Então é um equilíbrio sempre muito tenso entre ética e fé. Quem usa somente a religião para isso, a gente pode usar esse termo moral? Eu achei essa comparação bastante... Na verdade, a palavra moral, ela está ligada à ideia de costumes, né? A moral de uma sociedade, a moral de uma religião, a moral de um grupo que, por exemplo, segue e se comporta e faz escolhas sempre seguindo aquela toada, rito, né? Aquele rito. A ética é a reflexão crítica sobre a moral. Ela pode até, inclusive, validar a moral, ela pode, inclusive, chancelar e levar a moral até as últimas consequências, mas ela pode, vez por outra, questionar essa mesma moral. A moral é a forma como nós nos comportamos na sociedade. E a ética é a reflexão crítica sobre essa moral. Ética, na verdade, é uma área da filosofia, por isso uma reflexão. Não tenho dúvida que o pessoal de casa agora já está agoniado, querendo acessar o livro para conseguir tentar entender como é que vai desembrulhar isso aí. Será um prazer. Quem tiver alguma dificuldade de encontrar, eu tenho um site, ricardolengruber.com. Nesse site existe uma área lá, livros, e tem lá o link para ética, educação e direitos humanos. E nesse link tem tanto o caminho da loja lá na Amazon.com, quanto também o arquivo em PDF para quem quiser fazer a leitura. O livro não tem objetivo comercial, ele é na verdade um livro de educação que eu escrevi pensando nos meus alunos, nos meus estudantes, nas pessoas que participam dos encontros, das reflexões que eu tenho a honra, a oportunidade de participar. Então ele não tem finalidade lucrativa. Lembrando que o livro para baixar em PDF é gratuito, www.amazon.com.br. E se quiser comprar o livro físico, é só entrar em www.amazon.com sem BR, né? Exatamente, exatamente. Aqui, Ricardo, eu te agradeço muito. Eu que te agradeço, Denis. Gostei muito do nosso papo. Peço desculpas a você, aos telespectadores, se às vezes a gente fala muito e acaba se confundindo, mas é porque de fato a gente vive um mundo de tanta informação e tanta confusão que eu tenho usado uma frase aí que eu li nas redes sociais e para mim tem sido quase que um mantra, né? Quem diz que está entendendo tudo é porque está perdido, né? É isso aí. E nesse clima a gente vai encerrando o programa A Cidade. Eu agradeço muito a sua companhia aí por mais um pouquinho do que 1 hora aí, esse bate-papo gostoso com o professor Ricardo Lengruber. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!